Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 8, que diz: Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Bom, queridos, diante das últimas afirmações de Jesus, afirmações tão revolucionárias, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só através de mim que alguém conhece o Pai. Então, Filipe, diante de uma afirmação dessa, ele fala, Senhor, então mostra-nos o Pai, que é isso que nós precisamos. E parece que Filipe não ouviu o que Jesus diz logo no verso anterior, né? Ele disse, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. E ainda Jesus diz, e agora vocês o conhecem e o têm visto. E como assim, Filipe, então, pede para que seja mostrado o Pai se Jesus já disse, vocês o conhecem e o têm visto? Bom, Filipe já fez parte de outros acontecimentos grandiosos na vida de Jesus, lá no capítulo 6, por exemplo. Jesus estava diante de uma multidão faminta que já estava ali há 3 dias com ele, e Jesus diz a Filipe, Filipe, o que nós temos para oferecer a essa grande multidão? Aí Filipe diz, olha, Jesus, nós só temos 5 pães e 2 peixes, onde nós vamos comprar pães para que todos esses comam? Porque Jesus disse para Filipe, Filipe, alimente a multidão. Então Filipe ele foi desafiado e depois ele viu o que Jesus realizou, alimentando aquela imensa multidão no deserto. E quando você pensa em distribuir pães para uma multidão no deserto, onde não há qualquer comida, você remete, claro, à passagem do Antigo Testamento, onde Moisés, clamando a Deus, Deus distribuiu pão no deserto ao povo de Israel. Então, qual a semelhança que nós vemos aí, né, queridos? Deus distribuiu pão à multidão no deserto e Jesus distribuiu pão a uma multidão no deserto. E você já vê a igualdade entre Deus e Jesus. Jesus diante de Filipe, esse mesmo Filipe que está dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai, o próprio Jesus estava demonstrando lá naquele deserto que ele e o Pai eram um, que Jesus realizou a mesma coisa que o Pai havia realizado lá na época de Moisés. Então, Filipe já foi mostrado o Pai para ele, inclusive lá na multiplicação de pães. E esse pedido de Filipe é muito similar ao pedido de Moisés, porque Moisés fez esse pedido a Deus. E pediu, Deus, mostra-me a tua glória. E Filipe aqui está mostrando também, irmão, mostra-me a tua glória. E por que isso, né, queridos? Porque vejam só, se Jesus está dizendo que ele é a verdade, que lembram da lição anterior, quando eu expliquei que para os judeus a lei de Moisés era a verdade. Isso era repetido nas sinagogas do país inteiro. A lei de Moisés é a verdade. A lei de Moisés é a verdade. A lei de Moisés é a verdade. E de repente vem Jesus, em vez de dizer a lei de Moisés é a verdade, ele diz, eu sou a verdade. Opa, peraí, Jesus. Então vamos lá. Se você está dizendo isso, olha, quando Moisés trouxe a lei, que é reputada por todos como a verdade, a glória de Deus foi mostrada para todo mundo, lá no Monte Sinai. Todos viram o monte tremer, o monte fumegar. Agora, se você diz que você é a verdade, bom, então nos mostre a glória de Deus, como Moisés fez, e você vai ter que talvez mostrar ainda maior. Porque se Moisés mostrou toda aquela glória numa montanha gigante, para mostrar que a lei dele era verdade, bom, e agora, o que você vai fazer? Agora, veja só, queridos, aquela demonstração de poder no Monte Sinai foi uma aparição. Foi ali por breves momentos. Agora, muito melhor do que uma aparição breve e rápida é uma vivência de anos, realizando feitos extraordinários e passando um ensino muito mais extraordinário que a lei de Moisés. Então Jesus, o que ele está mostrando aqui para Filipe e para todos os apóstolos, era que Deus, pela primeira vez na história da humanidade, não estava tratando de revelações, ou de profecias, ou de aparições rápidas.
Não, ele veio para se encarnar e habitar entre nós. Deus habitando entre nós. Mas Felipe ainda não conseguia enxergar isso. Pedro, Tiago e João já tinham tido um vislumbre da glória de Jesus, lá no Monte da Transfiguração. Quando de repente as vestes de Jesus ficaram brancas como a neve, o rosto dele brilhava como o sol e uma glória imensa o cercava. Então, Pedro, Tiago e João já haviam visto essa imensa glória de Jesus, porque ele era o Deus encarnado. Agora, como é interessante, né? Filipe pedindo, Jesus, mostra-nos o Pai, nós queremos conhecer o Pai. Olha que interessante, ele estava diante de Deus e pedindo para conhecer a Deus. Então, muitas pessoas, quando veem Deus, não o reconhecem. Quando veem ensinos, os princípios do Evangelho sendo ensinados, não o reconhecem. Agora, quando veem algo que não é Deus, quando não é ensinos que não são de Deus, não são do Evangelho, acham que é do Evangelho aquilo. Isso, infelizmente, é uma realidade muito grande hoje, como diz o apóstolo Paulo. Muitos pregam outro Jesus, outro Evangelho, e as pessoas aceitam facilmente. Isso o apóstolo Paulo escrevendo no período onde os apóstolos ainda estavam vivos. Pregavam outro Jesus, se chamavam superapóstolos, e as pessoas aceitavam facilmente. Por quê? Não conseguem reconhecer Deus onde Ele está. E veem Deus onde Ele não está. Porque muitas pessoas são impressionadas, né, com uma pose da pessoa, ou fala poderosa, uma voz, né, que ecoa, as pessoas se impressionam, ou com exigências, ou com a suposta santidade. Agora, não averiguam o ensino conforme o ensino do Evangelho. Então, tenham cuidados, queridos, tenham cuidado. Porque muitas vezes você está diante de Deus e não dá valor, e muitas vezes está diante de algo falso e dá um valor indevido àquilo. Então, vamos aproveitar todo o ensino de Jesus. Porque se alguém quer conhecer o Pai, se alguém quer... então me mostra Deus. Bom, Deus você encontra em Jesus. Alguém quer conhecer Deus perfeitamente? Alguém quer... Poxa, então me mostra, eu quero que Deus se apresente a mim. Bom, Ele já se apresentou. É a história de nosso Senhor Jesus Cristo revelada nos Evangelhos. É só ler o Evangelho e você vai conhecer Deus habitando entre nós. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.